Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontram. Obrigado pela graça de nos reunirmos aqui sob os seus cuidados. Os louvores, Senhor, tão belamente entoados, o momento de generosidade, Pai. Tudo o que aconteceu aqui é o nosso desejo que o Senhor possa sorrir em aprovação. E Pai, nós colocamos em Tuas mãos, uma vez mais, todos aqueles que estão enlutados, Pai. Aqueles, Senhor, que estão enfrentando problemas e dificuldades. Que o Senhor possa renovar-lhes as forças, que o Senhor possa dar graça sobre graça aos Teus filhos. E nós Te louvamos também, Senhor, pelas respostas que já tivemos. Como hoje celebramos vários casos de recuperação, que o Senhor abençoou assim. E Te agradecemos por aqueles a quem o Senhor ofereceu conforto. Pai, nesse momento abrimos os nossos corações uma vez mais e pedimos, Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Escritora britânica Emily Brontë, ela disse que se ela pudesse, ela preferiria trabalhar no anonimato e ser recompensada pelos resultados do seu trabalho. Isso talvez fosse possível quando ela escreveu essa citação, não mais hoje. Não mais depois do advento das redes sociais, não mais depois do Instagram, depois do Twitter, depois do Facebook, não mais. Aliás, algumas pesquisas mostram que as pessoas preferem deixar a comida esfriar no prato, enquanto tentam tirar uma foto com o melhor ângulo possível para registrarem no Instagram, ao invés de comerem um prato quentinho. É assim. E depois que publicamos a nossa foto, a nossa imagem, o registro especial do selfie, nós ficamos aguardando e consultando o celular ansiosamente para ver se entra ali o desejado like. É claro que as redes sociais, eu creio, prestaram um bom serviço, inclusive àquelas pessoas que viviam solitárias, sem relacionamentos pessoais, que se sentiam sozinhas, e que agora com essa dopamina virtual, com esse abraço virtual, elas se sentem alguém, se sentem acolhidas, se sentem parte de algo. Mas há o outro lado. E o outro lado é quando nós começamos a pensar que o nosso valor pessoal e a nossa importância só existe quando alguém se manifesta ali nessa rede. E quando nós colocamos um post e nem a nossa mãe like, acaba com o dia. Mas não é só assim. Outros recursos, como por exemplo o WhatsApp, eu acho muito eficiente e útil. Tenho minhas dúvidas quanto aos grupos. Eu te digo por quê. Um exemplo apenas. Recentemente a minha mãe me ligou. Filho, aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, mãe, está tudo bem. Por quê? Eu disse bom dia no grupo da família e você não respondeu. Você já deve ter passado por alguma coisa assim. E aí é que é o problema quando nós começamos a avaliar o nosso valor de uma maneira que todos nós lidamos hoje, que é uma espécie de narcisismo estimulado. O nosso tempo, e eu e você, não precisamos de mais narcisismo. Nós precisamos de heroísmo. E nós precisamos de um heroísmo de fé. De quem entende que o seu valor é estabelecido por quem Deus diz que nós somos. É aí que tudo faz diferença em nossas vidas. A partir do momento que entendemos como é que Deus avalia homens e mulheres. E quando nós vamos para a Bíblia, por exemplo, nós nos deparamos com muitos heróis da fé, mas heróis obscuros,
pessoas que não eram publicamente reconhecidas. Como diz uma peça publicitária de uma rede de postos de gasolinas, é gente que aparece e que desaparece. Gente que vem e que vai. E nós temos essa ideia, essa obsessão de que a visibilidade é que atribui o nosso valor. Quando eu era apenas um menino, eu ouvia os adultos conversarem, os meus pais dizerem que, por exemplo, o relógio, aquele despertador, lembram dele? Mecânico, de mola dentro, que você girava para ele. Alguns aqui lembram, não é? E existia, viu, os adolescentes, existia uma máquina dessa, alta tecnologia. E eu ouvia os adultos dizendo que se você desmontasse um despertador desses, você podia montar um robozinho com as peças e o relógio continuaria funcionando. Mentira. Eu tentei. Não. Cada pequena engrenagem dentro daquele relógio era importante, tinha valor. Não apenas os grandes ponteiros que ficavam do lado de fora, pintados num verde fosforescente que aparecia no escuro. Não apenas eles. As pequenas engrenagens, que ninguém sequer sabia que existia. Elas tinham um grande valor. E a Bíblia é repleta desses exemplos. Você não precisa abrir ainda. No segundo livro de Samuel, no capítulo 23, você pode anotar, no versículo 8, ouvimos falar de Adino. Adino foi um dos grandes valentes do rei Davi. E ele sozinho enfrentou 800 soldados dos filisteus, do exército adversário, de cananeus, e venceu a todos eles. Um homem espetacular, mas quantos de nós ouviu falar de Adino? Quantos filmes foram produzidos, ou peças publicitárias, ou livros serão escritos? Mas ele foi muito importante no reino de Deus. Ele foi muito importante no seu apoio ao renomado rei Davi. O que dizer ainda de Eleazer? Eleazer está em 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 9 ao 10. Ele foi um outro valente de Davi. E ele lutou, certa ocasião, com tamanha intensidade, empunhando a sua espada, que diz-nos a história que quando ele terminou, ele não conseguia abrir a mão. Ele não sentia a mão, Julie. É igual quem fica com a VAP o dia inteiro na mão, Julie. Piada interna aqui. Ele não conseguia sequer abrir. Imagine, mas quantos de nós ouvimos falar dele? E poderíamos continuar a lista. A viúva de Serepta. Ela alimentou um profeta faminto. Mas qual é o nome dela? Quem é ela? Nós não sabemos. Ela é uma pessoa anônima. Ou o que dizer daquele jovem, talvez um garoto, um pré-adolescente, que estava no grupo que seguia a Jesus, e quando a multidão estava faminta, e os discípulos não sabiam como poderiam fornecer alimento àquelas pessoas, o garoto apanhou a sua lancheira de casa, com pães e peixes, e entregou a Jesus, e Jesus agradeceu, multiplicou e alimentou uma multidão inteira. Qual o nome daquele jovem? Qual o nome daquele garoto? Nós não sabemos, mas ele foi muito importante no reino de Deus. A vida é desse jeito. Você tem valor porque Deus te atribui valor. E a maior prova do seu valor não é a sua carreira, não é a sua posição, não é o seu status, não é a sua visibilidade. A maior prova do seu valor é a cruz de Cristo. Porque se existisse nesse planeta apenas você, Jesus teria morrido na cruz por você. Esse é o seu valor. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês que mesmo quando ninguém vê aparentemente, ou ninguém valoriza o que nós fazemos, o que você faz em casa, ou no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua igreja, ninguém vê, parece que há uma grande invisibilidade. Na rede social celestial, o grande polegar de Deus está para cima. Deus aprecia você, Deus aprecia quem você é,
Deus aprecia o que você faz para a glória dele. É no livro de Juízes que nós encontramos a história de um homem, de um herói, obscuro, mas não sem importância. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3, depois vamos ler o capítulo 5. Capítulo 3, versículo 31. Se você encontrou, por favor, diga amém. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Agora capítulo 5, versículos 6 ao 8. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Esse livro chamado Juízes, no hebraico Shofet ou Shofetim, que é o plural, juízes, nos causa algumas vezes uma imagem equivocada, porque quando nós pensamos em um juiz, ou pensamos no árbitro de futebol, correndo com um apito na boca, ou imaginamos alguém que trabalha no fórum, o homem da capa preta, na corte, no STF. Essa é a impressão que nós temos quando pensamos em juiz. Mas a palavra shofet não é essa. A palavra descreve alguém que é um redentor, alguém que é um libertador, alguém que é um salvador. Literalmente, um juiz é o salvador da pátria. O que acontece é que o livro de Juízes descreve um período da história de Israel que é bastante anárquico e problemático. Esse período da história se dá imediatamente após o livro de Josué. No livro de Josué, as pessoas são obedientes a Deus, mas no livro dos Juízes, eles não são. Quando você estuda o livro dos Juízes, no capítulo 17, por exemplo, o texto nos diz que cada um fazia aquilo que parecia bom aos seus próprios olhos. Quando cada um de nós faz aquilo que acha que é bom aos seus próprios olhos, nós anarquizamos todas as relações. Eles esqueceram de Deus. E a história dos Juízes cobre aproximadamente de 350 a 450 anos, dependendo de como é que você faz essa conta. Durante esse período desse livro escrito pelo profeta Samuel, o povo vive um ciclo contínuo que se dá da seguinte maneira. Você está comigo aí, diga amém. Seguinte maneira, primeiro, apostasia. Essas pessoas se afastam de Deus. Eles se distanciam de Deus. E quando se distanciam de Deus, Deus traz sobre eles disciplina, correção. Como Deus disciplinava e corrigia essas pessoas? Deus levantava outros povos, os cananeus, Deus levantava os filisteus, e que vinham contra eles, e eles sofriam derrotas acachapantes. Bom, diante da sua humilhação e dificuldade, o que faziam eles? Eles clamavam a Deus, em desespero, pediam ajuda de Deus, e Deus os ajudava. Deus dizia, por assim dizer, eis-me aqui. E Deus os socorria. Para mim isso é tão lindo. Saber que não importa o quanto nós tenhamos nos afastado de Deus, que caminho errado tenhamos escolhido, quando a disciplina de Deus vem sobre nós, porque Deus é como um pai que disciplina os seus filhos, e se nós clamarmos a Deus por livramento e socorro, Deus vem ao nosso encontro, e Deus diz, eis-me aqui. Deus assim levantava um juiz, um libertador, um salvador da
pátria. E nesse livro, pelo menos 15 surgiram. Alguns muito famosos, como Gideão, Sansão, e outros enigmáticos e obscuros, como o cavalheiro que nós comentamos nessa noite, chamado Sangar. O que nós sabemos sobre ele? É um homem que aparece apenas 2 vezes na Bíblia inteira. Em 66 livros, ele aparece apenas em 2 textos. E o que o texto nos diz? Veja você. No capítulo 5, nós encontramos o contexto em que ele se encontra. Versículo 6, diz que as estradas eram perigosas. Cessaram os caminhos de percorrerem, os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Era um tempo tão perigoso e difícil, que as pessoas tinham medo de andar pelas ruas, elas tinham medo de fazer suas viagens. Quem ousava fazer alguma viagem, andava por caminhos tortuosos, caminhos perigosos. É nesse contexto que Sangar ele existe. É ali que ele vive, nesse ambiente de ruas perigosas. Se você acha que as ruas são perigosas hoje, as ruas eram perigosas há 3.000 anos atrás. Segundo o que podemos notar no texto, versículo 7. Aldeias destruídas. Versículo 7 diz, cessaram as aldeias. Eu cresci numa época que nós brincávamos na rua. Brincávamos na rua até tarde. Até a mãe chamar, vem para dentro. Quantos aqui são dessa época? Deixa eu ver, olha aí, ó. Dá para saber a idade de todo mundo assim. Era desse jeito, vem para dentro, porque estava brincando. Hoje, assim como naquela época, cessaram as convivências comunitárias. Nós temos que viver em condomínios que são lindos, mas são cercados por muros imensos, com arames farpados no topo. E nós temos medo se os nossos filhos estão brincando na rua ou não estão. É um outro mundo. Cessaram as convivências comunitárias. Antes, nós nos encontrávamos na rua e as pessoas, mesmo sem saber quem era o outro, desejavam um bom dia, davam um sorriso para o outro. Hoje, os nossos relacionamentos e o nosso medo do outro é tão intenso que entrar dentro de um elevador é uma experiência sepulcral. Não tem nada mais constrangedor e desagradável do que estar dentro de um elevador. 7, por favor. É horrível. Nós nos transformamos em estátuas de ceras que não se relacionam. Sangar vive num tempo assim há 3.000 anos. Mas não para por aí. Versículo 8 nos diz assim: escolhia deuses novos, novos Elohims, novos deuses, idolatria. Nós temos a tendência de pensar idolatria religiosa, com templos e altares, mas existe uma outra idolatria social, em que idolatramos coisas, status, pessoas, marcas, roupas, perfumes, apreço, likes. O problema é que quando temos algum ídolo, a carreira, a minha carreira me dá o meu significado, os meus negócios dão o meu significado, isso se transforma num ídolo, e o ídolo pede muito de todos nós e nos devolve muito pouco. Um pai que idolatra um filho vive uma miséria de alma, é ou não é? Ou quando se idolatra uma coisa, sem aquilo a minha vida não faz sentido, é vazio. Ele vivia nesse ambiente em que as pessoas colocavam altares e deuses e ídolos. Como se não bastasse, o versículo 8 nos diz: a guerra estava à porta. Porque aquele povo em apostasia, nesse ambiente completamente desconfigurado, a guerra está às portas. Meus queridos,
Eu sei que tem gente que divide a humanidade entre aqueles que foram para Disney e aqueles que não foram para Disney. Mas a vida não é a Disneyland, a vida não é o Epcot Center, a vida não é o Beto Carreiro, a vida não é um grande parque de diversões. A Bíblia define viver como uma batalha, como uma guerra. A Bíblia define que eu e você estamos numa guerra. E todos os dias você tem uma batalha para enfrentar. Todos os dias você tem uma luta para enfrentar. E você precisa entender isso, que você deveria estar regimentado, uniformizado, aparatado e pronto para enfrentar as suas lutas e as suas batalhas e a sua guerra. Nessa noite aqui, hoje, alguns estão enfrentando a guerra na área financeira. E não sabem o que vão fazer, caiu uma granada no seu quintal. Outros estão enfrentando problemas de relacionamento, o seu relacionamento está por um fio. Outros de saúde, sabe lá o que vai acontecer amanhã. Outros estão enfrentando problema com os filhos. Você olha e fala, mas esse problema com os meus filhos não se resolvem, continuam sempre os mesmos. É uma guerra, é uma guerra, não é um passeio, não é um parque de diversões. Era essa consciência que Sangar tinha, é a guerra está à porta. Mas o texto, como miséria pouco é bobagem, nos diz o seguinte, versículo 8, na parte C. Dependendo da tradução, você tem uma pergunta retórica ou você tem uma afirmação. E a afirmação é a seguinte, que existia um escudo e uma espada para cada 40.000 homens em Israel. Quer dizer, para cada 40.000 homens tinha um escudo, uma espada. É guerra e eles estão desarmados. Já imaginou isso? É guerra e eles estão desarmados. Eles estão incapacitados de enfrentar aquilo. Porque no início do capítulo 4, nós sabemos que o rei Jabim, cananita, passou algum tipo de confisco e retirou todas as armas, todos os escudos do povo de Israel. E eles olham para a situação que eles estão, a guerra está às portas e eu não tenho o recurso necessário. Eu não tenho arma. Eu não tenho o que fazer. Algumas vezes é assim que a gente se sente. Você olha para a guerra que você está enfrentando, para o problema que você está enfrentando, e você diz, eu não tenho recurso para enfrentar isso. Eu não tenho recurso para enfrentar essa luta interior do meu coração. Eu não tenho estrutura para lidar com esse problema que apareceu no meu caminho. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ter que lidar com isso. Eu não tenho ferramentas, eu não tenho recurso. Isso não é ruim. Isso é bom. Porque quando você não tem mais nada e você depende de Deus, Deus vai te mostrar quão grande Ele é. Deus. Esse é o fator. Porque quando nós falamos de heróis da fé, na verdade o grande herói da fé não é o homem, é o Deus em quem o homem confia. O grande herói das páginas da Bíblia não é Sangar, ou Gideão, ou Débora, ou Baraque, ou Sansão. O grande herói é o Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo disse assim, e quando eu estou fraco, aí eu estou forte, porque aí eu dependo totalmente de Deus. É assim que nós nos tornamos heróis da confiança, da fé. É muito curioso no texto que o nome Sangar, quando você busca o seu significado, até o significado do nome dele é meio obscuro. Mas há um dicionário bíblico chamado Smith, que ele dá uma tradução para o nome. E a tradução do nome dele é espada. Veja, quando não há espada em Israel, Deus diz, eu vou fazer de você a minha espada. Eu vou fazer de você a minha ferramenta. Você vai ser a minha ferramenta. Você vai ser a minha ferramenta. Quem vai lutar lá na sua casa pela sua família não é o pastor, não é a igreja, é você. Quem vai lutar pela sua carreira é você. Você fica esperando aquele amigo, esperando aquela pessoa, é você.
pela fé, você e Deus, agarrado com Deus, confiando em Deus, levantando-se em nome de Deus, enfrentando o que quer que venha ao seu encontro, em nome de Deus, porque você confia não no que você tem, não no que você é, mas em quem Deus é e no que Deus pode fazer. Sangar, ele se torna a espada de Deus. E do que vivia Sangar? Bom, no texto, quando nós lemos a ferramenta que ele tinha em mãos, a única coisa que ele tinha em mãos era uma aguilhada de bois. Ele é um homem da roça, ele é um homem de atividade rural. Ele não é um soldado profissional, ele não foi treinado para isso. Ele tem à sua volta várias limitações. Nós vimos que ele tem limitações logísticas, as estradas eram perigosas. Ele tem um problema de hereditariedade familiar, porque o texto nos diz que ele é filho de Anate. Notaram aí? Estão comigo aí? Amém? Amém. Anate é uma divindade cananita da guerra. Há uma ideia errada que corre em vários ambientes de um determinismo que nós não podemos mudar. Às vezes é um determinismo biológico. Por exemplo, meu pai era alcoólatra. Então, desde garoto, eu ouvi as pessoas me dizerem o seguinte: quando você crescer, você vai ser... Está na sua genética, você vai ser isso. Mas as pessoas se esquecem de uma coisa, as pessoas se esquecem de um fator, o fator Deus, que muda as pessoas. E é por isso que eu não sou um alcoólatra, eu sou um pregador do Evangelho de Jesus. As pessoas olham e dizem que há um determinismo. Por exemplo, há uma certa obsessão no nosso tempo com uma teoria chamada maldição hereditária. É uma maldição que pincharam lá no teu tataravô e vai perseguir você. Deixa eu lhe dizer uma coisa: qualquer que seja a maldição, com M maiúsculo, ela foi liquidada na cruz de Cristo. E é ali que nós podemos ser novas pessoas. Não importava qual era a historicidade dele, a hereditariedade de Sangar. Ele podia ser novo, diferente do seu tataravô, do seu bisavô. Ele poderia ser a espada de Deus. E é isso que nós podemos ser. Não importa a sua história, não importa o que disseram, não importa o que falaram, não importa quando você olha para trás no retrovisor e vê quantas coisas ruins existem ali, te puxando para baixo, te colocando para trás. O que importa é a cruz de Cristo em seu favor e o que Deus diz a seu respeito. Somos heróis da fé, porque mesmo as pessoas pequenas e anônimas podem ser heróis da fé. O texto nos diz mais. Nessa situação em que ele luta contra a limitação logística, limitação bélica, não há armas, limitação familiar, problemas de hereditariedade, ali está esse homem da área rural que apanha a sua aguilhada de boi, que era uma vara de 2,5 metros de altura, por uns 15 centímetros, devia ter uma mãozona para segurar, e que na ponta tinha um objeto perfurante para dar uma cutucada no boi, e na outra ponta uma chapa que servia para limpar a roda de um arado, por exemplo, um equipamento da roça. Ele trabalhou com isso todos os dias. Era isso que vinha nas mãos dele e ele se dedicava àquilo. Imagina se ele detestasse: eu não gosto do meu trabalho, eu não vou fazer isso, eu vou deixar. Agora chegou a hora de usar a única coisa que Deus está disponibilizando, é esse aguilhão. Deixa eu te contar, quando eu viajei para a Tailândia, me convidaram para fazer um passeio de elefante. E tinha um rapaz que chegou lá, e ele era, como é que eu chamaria? Piloto de elefante, não sei. Ele era um homenzinho pequenininho assim, olha, não estou exagerando, pequenininho. E quando eu cheguei, como toda pessoa que viaja, eu venho me aproximando com coco, né, uma água de coco na mão, e o rapazinho baixinho lá me pediu a água de coco, achei que ele ia segurar para eu subir no elefante. Ele pegou aquele coco, deu para o elefante, que agarrou com a tromba e mastigou aquilo como se fosse pipoca. E eu pensei na hora, falei, esse animal é muito forte.
esse bicho é forte demais. Como é que esse homenzinho aí vai dar conta? Aquele homenzinho tinha um aguilhão. Na ponta do aguilhão um espeto, na outra tinha um gancho. E meu amigo, ele pilotava aquele elefante que só não voou porque não era o Dumbo. Ele levava aquele bicho aonde ele queria com aquele aguilhão. Sangar tinha o seu aguilhão. E chegou o dia em que não tinha espada, não tinha escudo, as ruas eram perigosas, mas os adversários chegaram. Muitas pessoas desistiram, fugiram. Mas Sangar saiu com a única coisa que tinha em mãos. E a Bíblia nos diz que ele lutou. Ele não era um soldado, ele era da roça. Ele não era uma pessoa com formação, ele era um homem da roça. Mas ele era um homem de Deus. E ele lutou, e ele derrotou 600 filisteus. Eu não sei se foi uma única batalha, ou se, sei lá, um dia vem 30, ele vence, depois no outro tem 50, o texto não é claro. Eu sei que ele lutou, ele vence, um homem comum como eu e você, uma pessoa simples, mas que confiava em Deus, derrotou 600 filisteus. Deus pode usar você. Ele, Sangar, lutou pela casa dele. Ele lutou pelo lugar que o povo cultuava o seu Deus. Ele lutou pelo seu país. E você? Você tem que lutar pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pela tua fé, pela tua igreja, pela tua cidade. Só há uma coisa que você não pode fazer. Você não pode desistir. Você não pode desistir. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua última carta ao seu aprendiz, jovem aprendiz Timóteo, Paulo sabia que o seu ministério, e mais do que isso a sua vida, chegara ao ocaso, ao fim, ele seria executado. E ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, as seguintes palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meus queridos, é isso que é requerido de cada um de nós a cada dia. Que nós continuemos a nossa batalha. Você não pode desistir. Você tem que continuar a sua batalha. Talvez você não tenha na mão um aguilhão, mas você tem alguma outra coisa, a sua voz, a sua criatividade, o seu carinho, a sua personalidade, os dons que Deus colocou na sua vida. E você precisa confiar em Deus. Porque o grande herói no final do dia é Ele. É ou não é? É Ele. E eu quero convidar você nessa noite a pensar assim: eu nem sabia quem era o Sangar, se ele pode, eu também. O João, o Zé, o Leandro, o Pedro, a Maria, você pode, mas não pode desistir. Tem uma história que eu me lembro que o pastor Ivan Espíndola de Ávila, ele já falecido, está com Jesus, ele contava essa história, e de tempos em tempos eu me lembro dessa história. Um homem está no ponto de ônibus, e aí vem dois garotos correndo. E o homem que está no ponto pergunta: meninos, o que vocês estão fazendo? E os meninos respondem: nós estamos brincando de ônibus, nós somos o pneu da frente. E vão embora. Daqui a pouco vem um garoto correndo. E o homem do ponto fala: menino, o que você está fazendo? Eu estou brincando de ônibus. Ah, mas seus colegas já foram. Não, eu sou o motorista. E vai correndo. Dali a pouco vem mais dois garotos correndo.
E o homem pergunta: menina, você está brincando do que aí? Eu estou brincando de ônibus. Ah, mas já foi a roda da frente, já foi o motorista. Não, nós somos as rodas de trás. E dali a pouco, depois de alguns minutos, vem um menino pequenininho, correndo, ofegante, com dificuldade. E o homem diz: menino, o que você está fazendo? Ele falou: eu estou brincando de ônibus. Você está brincando de ônibus? O ônibus já passou, a roda da frente já foi, o motorista já foi, a roda de trás já foi. O que você é? Ele falou: eu sou a fumacinha, fumacinha. Nós temos 2 ônibus que atendem um projeto fazendo diferença. 90 e tantas crianças, todos os dias. De manhã, quando não sai a fumacinha daquele ônibus, o ônibus não anda. Não tem projeto. As crianças não são alcançadas. Porque até a fumacinha é importante. Tem valor. Você pode estar hoje aqui. Você não é o ponteirão do relógio fosforescente, brilhando. Você é uma engrenagem importante na tua família, na tua igreja, nessa sociedade. Talvez você se sinta só uma fumacinha. Ah, mas você é tão importante. Deus deseja tanto usar a sua vida. E se você é apenas essa fumacinha, louve a Deus, confie em Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu só posso ser herói da fé, eu só posso ser herói de confiar em Ti, porque não tenho mais nada além da esperança de que o Senhor pode tudo. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui se encontra. E cada um de nós é singularmente importante aos Teus olhos. O Senhor nos vê mesmo quando ninguém nos vê. O Senhor reconhece o que nós estamos fazendo mesmo quando ninguém reconhece. Pai, obrigado, porque o Senhor olha para cada um de nós com um valor tão singular, que a história de um obscuro homem de mais de 3.000 anos atrás, chamado Sangar, pode nos mostrar como o Senhor nos usa. Porque viver um período, Pai, de obscurantismo, de anonimato, até, Senhor, de descaso de outros, não quer dizer que nós não tenhamos importância nas Tuas mãos. Toma nessa noite Teus filhos e filhas, ajuda-nos, renova-nos, e que nós possamos viver, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Diga amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas todos os dias. Quem crê, diga amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas a Jesus. Ótima semana.